A Páscoa está chegando e nada melhor do que a gente ensinar para vocês uma opção de ovo de Páscoa caseiro. Porque os dos supermercados, gente, não dá para pagar não. Exato. Muito caro. Tudo bom, chefe? Tudo bem, você? Prazer tê-la aqui mais uma vez conosco. Prazer é meu. Fazendo check-in aqui no quadro Bom Sabor, Fernando de Oliveira. Adorei que você trouxe, inclusive, Fê, essas orientações na hora da gente montar o ovo, a casca, os processos que devem ser respeitados durante essa montagem, os cuidados com o chocolate. Nessa época do ano eu recebo muitas dúvidas, perguntas de pessoas que querem começar a fazer o ovo de Páscoa para vender e muitas vezes vai no supermercado, compra e acha que é fácil colocar no micro-ondas e derreter e acaba perdendo a matéria-prima que é cara. Então logo de início, ao invés de você ganhar, você já sai perdendo. Então eu procurei hoje trazer as dicas, o modo de preparo para quem for fazer, não sair já logo de cara no prejuízo, porque o chocolate é uma matéria-prima muito cara, né? Perfeito, eu te agradeço muito, Imagina. porque as versões, por exemplo, de recheio, a gente já teve a oportunidade de ensinar bastante no programa. Até no final da participação a gente vai dar algumas dicas de combinações. A gente tem, por exemplo, aqui um recheio, um brigadeiro gostoso que ele fez, mini churros para decorar. Isso. Então a gente já tem bastante opção para você rechear. Hoje a ideia do ovo de Páscoa de colher. Mas mais importante que isso é bem o que o Fernando falou. Ensinar aquelas pessoas, principalmente que estão começando a trabalhar com ovos de Páscoa, como você vai montar essa estrutura, a casca desse ovo, para você não perder dinheiro, né? E economizar desde esse início aí de produção. Agora é contigo então, Fê. Então, quando compramos o chocolate, Tatiana, o chocolate ele vem cristalizado. O que é cristalizado? Que toda a matéria-prima, manteiga de cacau ou líquor, ela está totalmente cristalizada, então o chocolate não derrete. Então, quando derretemos, a gente quebra esses cristais, né? Então, como a gente desmanchasse o chocolate em partes para ele ficar líquido. Então, quando levamos o chocolate no micro-ondas, ele fica nessa textura. Então, ele não está mais cristalizado. E o erro maior das pessoas é achar que eu derreti, eu vou moldar e colocar na geladeira. Não, a gente precisa reorganizar os cristais, unir novamente manteiga de cacau, o próprio açúcar, o líquor, né? Então, essas substâncias contidas naquela barra, isso, quando eu derreto, elas se quebram. Se quebram. Mas aí, elas quebradas, eu não posso daqui já pôr na forminha minha de silicone. Não. Eu tenho que reorganizar tudo isso. Exatamente. E no mercado, existem vários tipos de chocolate. Chocolate branco, que é um chocolate mais sensível para trabalhar. O chocolate ao leite, o chocolate meio amargo e hoje também temos o chocolate amargo, que é com teor maior de cacau. Quanto mais cacau, mais fácil eu consigo trabalhar. Porque quando a gente leva esse chocolate no micro-ondas, o primeiro passo é quebrar esse chocolate picado, né? Porque temos o chocolate que vem em barra e temos também o chocolate que ele já vem... As pastilhas, Isso, né? em pastilhas, que é muito mais fácil para derreter. Quando eu levo no micro-ondas, eu não posso colocar ele 1 minuto e deixar ele derreter totalmente, porque ele pode queimar. Se o chocolate queimar, a gente perdeu o chocolate, a gente não vai conseguir mais fazer a temperatura. Então, conselho, para quem está iniciando, 30 segundos no micro-ondas, coloca, retira, mistura esse chocolate, não derreteu totalmente, mais 30 segundos até ele derreter. Ok. 3 ferramentas importantes para quem quer trabalhar de chocolate o termômetro, que hoje encontra em casas de festas, artigos hoje tá de bem confeitaria, mais fácil, né, de muito achar. mais fácil. Uma espátula e essa outra espátula que a gente fala que é para alisar bolo. Essas 3 ferramentas que a gente fala é o primeiro passo que a pessoa tem que investir para poder produzir. Tem que investir para conseguir. Ok. Então existem 2 passos para derreter esse chocolate. Ou no micro-ondas, que como eu comentei, de 30 e 30 segundos até ele derreter totalmente. O chocolate branco, o ideal é potência média, porque ele é um chocolate mais sensível. Então tem 100%, coloca 50% de potência e vai derretendo aos poucos, que assim você evita de queimar o chocolate. Porque o chocolate tem uma temperatura máxima que é 45 graus. O chocolate branco ele é mais fácil da gente queimar nesse processo de muito mais derretimento. fácil. Então se ele passar de 45 graus até 50, eu posso perder esse chocolate. Você vai sentir alguns grãozinhos, que é quando o líquor e a manteiga começa a queimar. Agora a pessoa não quer fazer no micro-ondas, acha difícil, tem outro processo que é no fogo. Que a gente coloca uma panela para ferver,
com a água e não coloque imediatamente o chocolate, porque o chocolate, ele não gosta de umidade. O fator principal do chocolate, a água, é o inimigo, né? Até a geladeira também é o inimigo do chocolate. Tá. Como é que a gente faz, então? Então, ferveu aqui, ó, já está subindo o vapor, o que eu faço? Eu desligo, venho aqui e coloco o chocolate. E deixa aí. Deixo. Eu não preciso que o fundo encoste na água, o próprio vapor, o próprio calor vai fazer com que derreta. É importante que esse recipiente seja um pouco maior ou que ele encaixe perfeitamente na panela, porque evita que o vapor sobe. Porque se esse vapor subir, ele vai descer em água, né, em formato de água, e aí o chocolate ele pode empelotar. Perfeito. Então, tem esses dois processos que é o ideal. Ou micro-ondas ou banho-maria. Tá. Deixa eu desligar aqui. E no banho-maria, então, a tigela de cima ela tem que ser maior que a panela para não ocorrer esse vazamento do vapor pelos ladinhos. Perfeito. Então, como eu falei, o chocolate aqui está cristalizado e a gente precisa reorganizar. Então, eu vou usar uma pedra de mármore. O ideal é que o ambiente que a pessoa for trabalhar esteja a 23 graus para fazer esse tipo de temperagem. Quem não tem pedra de mármore tem uma segunda opção? Tem. Chefe, eu tenho que ser a pedra de mármore? Tem um método mais tradicional que seria uma tigela com água gelada ou até mesmo com um pouco de gelo. Eu colocaria este recipiente aqui dentro e trabalharia com ele esfriando até a temperatura indicada. Ficar mexendo, Isso. põe ali uns cubinhos de gelo, tá. Uma dica é para quem for trabalhar com chocolate, no Brasil é um país muito tropical, o ideal é que trabalhe à noite, porque é quente, né, algumas regiões. Isso, muito quente. Então, essa temperagem é a mais clássica porque, Tatiana, além de eu conseguir reorganizar todos os cristais, eu consigo mais brilho no chocolate. Então, é um método que você consegue um chocolate com mais brilho, mais durabilidade, um snack melhor, que a gente fala que é quando você quebra. O chocolate ele não é muito duro, você consegue sentir o estralo, né, que fala o snack. Então, com essas duas espátulas, vamos trabalhando sobre essa pedra. Você vai esticando esse chocolate e juntando, né? Isso, Esticando. vou espalhando e você vê que ele vai tornando mais brilho. E aí, quando falamos em chocolate, quando você for comprar o chocolate, na embalagem atrás sempre vem especificando as temperaturas. Porque de fabricante para fabricante pode mudar. Tá. Chocolates nacionais, a partir do momento que eu faço essa temperatura, o chocolate branco eu preciso chegar a 27 graus, a 28. O ao leite, 29 a 30. E o meio amargo, 30 graus. Que eu preciso esfriar esse chocolate, por isso que é importante o termômetro. Para você ir vendo. Isso. Antigamente tinha um costume de colocar um pouco e colocar no lábio, né, que as pessoas ensinavam para sentir o chocolate. Só que cada pessoa tem uma temperatura. De corpo, é verdade. Então é difícil você falar, olha, o chocolate está exatamente 28 graus. E se esse chocolate... Esse termômetro que a gente acha, ele é baratinho? Hoje tem termômetros de Eu 20, já vi, mas eu nunca reais. prestei atenção, tipo, no valor. 20, 30 reais você consegue comprar hoje. Perfeito. Então, Quem faz para vender acaba sendo um bom investimento, né? Quem está pensando em começar a Isso. fazer para vender, 20 reais dá para você comprar aí um termômetro. porque o que acontece? Se você não fizer esse processo, o chocolate você vai levar ele para gelar, ele vai cristalizar. Só que quando você retira da geladeira com o calor, esse chocolate começa a amolecer. Ele vai derreter mais fácil. Vai derreter. Com o próprio calor da mão, esse chocolate vai... E quando a gente faz esse processo de temperagem, ele evita esse derretimento rápido, fácil. Isso. É lógico que se tiver um calor acima de 35 graus, ele vai começar a amolecer e vai começar a derreter. Mas dessa forma ele fica muito mais firme e menos sensível Legal. ao calor. Então as pessoas falam assim, eu perdi o chocolate, eu fiz o ovo de Páscoa, mas começou a derreter. Porque não respeitou todo esse processo. Essa temperagem. Isso. Então temos o chocolate cristalizado, quando derretemos ele perde a cristalização e aqui é uma pré-cristalização. Você começa a unir novamente esses cristais. Então aqui, chocolate ao leite 28 para chocolate nacional. Hoje existe uma variedade de chocolates belgas no mercado, que é também para ovos de colher, né? Quiser colocar um valor. Ele é uma temperatura mais alta. O chocolate ao leite eu consigo temperar ele até 30 graus.
fazer essa têmpera, né? Que o chocolate seria, branco. nacional 27, 28 e um belga até 29 graus eu consigo trabalhar com ele. Perfeito. Então... Agora, agora sim podemos pôr na nossa forminha. Exato. Essa forma aqui eu gosto de mostrar que ela é uma forma barata, não é uma forma cara. Tem já o risquinho. Né? Ela vem um risquinho indicando até onde temos que preencher com o nosso chocolate. Então, colocamos e damos uma batida para retirar a bolha de ar. O chocolate forma bolhas de ar, então batemos para retirar essas bolhas e depois com a outra parte da forma colocando. Então, para quem está começando, essa forma é ótima, que você não precisa ficar fazendo todo aquele trabalho. E aí já temos... Daqui para a geladeira. Daqui para a geladeira. Eu já tenho uma na geladeira que eu deixei para mostrar. Para finalizar? Já? Sim. Geralmente, quanto tempo de geladeira? Eu sempre ouvi falar que até começar a ficar aquele branquinho, né? O chocolate você não pode esquecer 30 minutos. Como eu falei, o chocolate detesta umidade, detesta água. Então, 5 minutos. 5 minutos de geladeira é suficiente? É suficiente. O chocolate aqui, já vai esbranquiçando, esbranquiçou, né? Você já pode vir e tirar. E aí temos a nossa casca. E olha o brilho. Muito mais fácil. E o chocolate não fica sensível. Eu trouxe algumas peças de chocolates. Eu até brinquei aqui com o chefe, gente. Eu achei que fossem bonecos. Não são bonecos. São ovos. Isso. Em formato de personagens, né? Dos bonecos. Impressionante. Alguns lembrando minha infância, outros a infância do pessoal de casa. Eu quis trazer exatamente isso. Um chocolate bem trabalhado, você costuma criar verdadeiras obras de arte. Muito legal. Já cheguei a fazer peças com 4 metros de altura em chocolate, que é um museu que tem em Gramado. Então, quem quiser até visitar. De 4 metros? 4 metros, tem uma Torre Eiffel de 4 metros de altura. A Torre Eiffel de chocolate? Isso. Gente, que torre sensacional deve ser essa? Então, tudo em chocolate. As pessoas perguntam como é esse processo de pré-cristalização, respeitando... E aqui você usou os corantes, né? Para conseguir essas tonalidades. Eu até trouxe aqui, ó, o corante para chocolate. Corante em pó. Em pó, que é lipossolúvel, um corante próprio para chocolate. Que tem um corante que é próprio para pastas americanas, bolos, e tem um corante que é próprio para chocolate. Adorei a ideia da caixinha de ovo, turminha. Olha que fofo para presentear. Muito legal, chefe. Eu procurei trazer ovos mais comercial. Esse é um ovo que pode explorar os detalhes. Para dar de lembrancinha, né? Pode ser feito com pasta americana ou um chocolate plastique, que eu costumo usar, que é chocolate com glucose. E aí você tem um chocolate mais maleável. Quem não tem ou não consegue fazer, pode decorar com pasta americana ou glacê real. Arrasou. Gente, vou colocar todos os contatos do Fernando de Oliveira no vídeo. Quem quiser mais orientações, você que estão começando a trabalhar com ovos, vale a pena. Eu vou lavar a mão, Fer, porque eu não vou resistir, não. Menino do céu, isso ainda tá uma delícia. Está lindo. E eu brinquei. Dá até um apertinho, né, gente? Eu vou quebrar a mãozinha aqui do nosso... Isso, até para mostrar que é de chocolate. É chocolate mesmo, gente. Tadinho ali. Ficou sem braço. Ficou sem braço. E aí tem as opções hoje, que são os ovos recheados, que podemos rechear com brigadeiro, com trufas. Esse de churros com uma graça também, com mini churros, isso. Não? Esse churros ele já vende pronto, congelado, que é uma boa opção. Tem lojas que vendem, então ao invés de você fazer... Você consegue. Obrigada. É esse que eu vou experimentar. Posso, chefe, também? Claro, por favor. Me despeço de vocês daquele jeitinho que eu mais gosto. Agora eu vou experimentar essa delícia de churros. Ai, meu Deus do céu. Aproveitem, deem dinheirinho com essas dicas. Até uma próxima oportunidade. Tchau.